Muito obrigado. Bom, antes de mais nada, gente, um bom dia. Muito obrigado por se juntarem aí para essa conversa sobre a IA multiagente no setor de seguros. E obrigado ao Rafael e Letícia por estarem aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Né? Tem uma história bem interessante para contar sobre o uso dessas tecnologias e como é que tem trazido valor. Mas antes da gente entrar nessa história, de repente pegar um pouco de perspectiva de mercado, né? Rafael, a gente na Totorx tem visto aí, teve uma época que as organizações estavam fazendo muita experimentação, né, com IA, com agentes, com IA generativa, e até olhando o que está aparecendo no evento aqui, parece que está tendo uma mudança mesmo das organizações conseguirem começar a tirar valor dessas tecnologias, né? O que vocês do Google estão vendo com relação a isso? Como que as organizações têm extraído o valor dessas tecnologias e dessa abordagem? Legal, Alexei. Primeiro agradecer o convite, né? É um prazer dividir o palco com vocês e boa tarde a todos e todas. Boa tarde não, né? A gente é a única coisa que se repara o pessoal do almoço ainda. Mas deixa eu responder a sua pergunta. A história da Feira de Ciências, ela vinha acontecendo, né? No começo, acho que o uso da IA para começar a tentar entender assim como a gente usa esse negócio para realmente tocar o cliente, tocar os nossos processos e melhorar as operações das seguradoras. Isso tem mudado bastante o perfil. Hoje no Google Cloud a gente tem uma visão de seguros que ela está ancorada em basicamente três grandes pilares. Né? A gente vê muitas seguradoras, bancos, empresas do setor financeiro em geral, trabalhando seja num pilar orientado para tudo aquilo que é regulatório, segurança, onde a IA consegue ajudar muito, né? Você a preparar relatórios de conformidade regulatória, trabalhar, por exemplo, em mitigação de risco cibernético, né? Analisando os sinais, capturando aquela multidão de dados e conseguindo simplificar a agenda que antes dependia de um agente humano, né? E entregar valor para isso. Então a gente tem visto muitos projetos nessa linha. Tem uma segunda linha que ela é mais focada naquilo que toca da porta do cliente para fora, ou seja, aquilo que encosta no cliente. Então a gente trabalha nisso num pilar de personalização. Então existe um desafio para os bancos, né, que é o da principalidade, mas existe um desafio análogo da seguradora, até pela própria natureza do seguro, onde você tem uma renovação, você tem uma relação quase que anual ali em alguns tipos de produto, de você se manter relevante. E aí, para se manter relevante, você entregar uma oferta que tenha valor para aquele cliente, no momento de contratação daquele cliente, e isso a IA tem ajudado imensamente. Então você imagina, desde você conseguir produzir peças de marketing, desde você conseguir entregar uma oferta que de fato tenha a aderência, a demanda daquele cliente, repensando literalmente a forma como você distribui o produto de seguros para a ponta. E tem um terceiro pilar, que é o que a gente chama da porta para dentro. Então, assim, a seguradora repensando todos os seus processos, de como ela suporta aquele cliente, mas com os processos internos. E aqui a gente vem, a Feira de Ciências literalmente acabou. Então a gente vê projetos orientados das seguradoras investindo no uso de agentes de IA para automatizar centrais de atendimento, por exemplo, onde você tem uma agilidade muito maior, uma conformidade, um nível de serviço que vai entregar respostas de forma mais acurada, usando os agentes de IA conversacional, então a evolução do chatbot, mas também o uso da IA e de agentes trabalhando em processos que antes eram bastante manuais, que demandavam muito tempo, e liberando o tempo do corretor, do gerente comercial, enfim, de outros atores dentro da seguradora para fazer aquilo que ele realmente precisa fazer. Que é um pouco do que a gente vai falar aqui, né? Então, assim, de uma forma geral, acho que a grande evolução, e eu estava conversando esses dias, né? É a minha 18ª Febraban Tech Ciabes, né? Todo ano tem um assunto da vez. Ano passado se falou muito de IA generativa.
nesse ano, eu acho que a gente está começando a ver os frutos, os cases, os resultados começando a aparecer na prática. E é super interessante ver como a velocidade que isso está andando. Então, acho que o case que a gente vai mostrar um pouco aqui hoje fala bastante disso. E é um prazer ter dividido esse case com a ThoughtWorks, né? Não, um prazer mútuo aí, Rafael. Muito, muito bacana. Muito interessante. É bem bacana. Bate muito com o que a gente tem visto da ThoughtWorks também. Tem um escrutínio até maior, né, uma cobrança maior pela geração de resultado e pela entrega de valor, né? E, Letícia, você esteve muito próxima aí, participando desse case sobre o qual a gente vai falar. Conta um pouquinho pra gente, vamos entrar um pouquinho nisso, né? Se você puder começar contando do contexto geral, qual era o problema de negócio que está sendo endereçado e qual o valor que foi gerado a partir disso. Perfeito. Então, acho que um ponto importante quando a gente fala em qualquer solução de IA é a palavra escala. Porque quando a gente muda a escala, a gente muda as opções. Nesse case, a gente precisava muito de um ganho de produtividade e também encontrar soluções que permitissem que as respostas fossem interpretadas de uma forma mais rápida, que houvesse um filtro para que todo o histórico repetido tivesse uma outra forma de processamento. Então, nesse case específico da seguradora, nós trabalhamos com algumas melhoras na experiência de onboarding, renovação automática. Alguns outros recursos de LLM foram criados para que as camadas fossem interpretadas de uma forma sem repetição e que elas conseguissem mais consistência na informação, mas também redução do tempo e do custo, né? Então, a ideia, sempre quando a gente fala dos AI Agents, é ganho de produtividade, ganho de agilidade nos atendimentos em geral. E nós tivemos diversos casos de uso, no caso dessa seguradora. Foram diversas soluções que foram desenvolvidas, mas a maioria dos casos de uso foram relacionados a atendimento e especialmente a experiência de onboarding do cliente. É interessante que é bem o caso que o Rafael estava falando de porta para dentro, você otimiza um processo interno e isso gera um valor de negócio bem palpável e bem direto, né? E nesse caso acho que era bem mensurável, né? Inclusive do ponto de vista de números e etc. Sim. O melhor aproveitamento que nós tivemos foi com o uso, né, das boas práticas de LLM. Então, a forma como a LLM foi processado com auxílio dos recursos do Google. Então, nós utilizamos vários componentes, como o framework da LangChain, facilitaram bastante, assim, foram aceleradores desse desenvolvimento, né? E foi uma experiência bem interessante aproveitar esses componentes e trazer essa vantagem competitiva aí para as contas. Então, conta pra gente um pouquinho da arquitetura da solução, Letícia. Acho que ele pode, assim, em alto nível pelo menos, mas para a gente entender o que estava envolvido. Tá certo. Então, explicando assim de uma forma generalista, nós fizemos essa arquitetura simplificada aí, essa topologia. E no início, as informações são todas armazenadas no Cloud Storage. Na verdade, poderia ser qualquer outra opção de armazenamento. E nós utilizamos os recursos da Vertex AI para embedar essas informações, para que elas fossem embedadas e, na sequência, elas são ingeridas no Vector Search. Depois da ingestão das informações no Vector Search, nós fizemos um processo em que o cliente ele consegue, pela interface do Cloud Run, fazer as suas perguntas e o LangChain ele faz a interpretação e utiliza a inteligência artificial. Então, no final de todo o processo, o LangChain pesquisa no Vector Search e devolve para o usuário o resultado. Então, esse ciclo com iterações repetitivas, ele fez com que nós consigamos reduzir bastante o tempo de resposta e de interações e treinar o modelo, mesmo até na fase do MVP, e trouxe bastante ganho de agilidade. E as ferramentas Google foram fundamentais, especialmente o LangChain, que virou o nosso framework preferido, auxiliando muito aí toda essa parte do desenvolvimento, porque ele já traz diversos recursos do que a gente precisa, do que a gente considera como boas práticas, tanto de segurança e aí também no processamento do LLM, também para ter uma solução efetiva em termos de custo
e que não consuma muito da infraestrutura. Então, basicamente, essa foi a topologia geral, é uma solução simples, mas ela foi toda estruturada com apoio dos componentes do Google. É bem interessante começar a olhar isso também e ver, por um lado, entender o poder, né, que essas tecnologias têm trazido para as organizações, mas também entender a complexidade que é envolvida, né? É necessário construir muita coisa ao redor, né? Então, uma pessoa leiga muitas vezes olha e fala, estão usando uma LLM, mas você precisa alimentar as informações corretas, cuidar dos resultados e integrar com os sistemas existentes, né? E aí, nesse sentido, é interessante ver... Aí, Rafael, eu vou te pedir uma ajuda nesse sentido para contar um pouco para a gente do que vocês têm visto no mercado, né? Porque a suíte do Google Cloud, como a Letícia estava contando para a gente, foi fundamental até para trazer qualidade, trazer agilidade no projeto. O Vertex AI em particular, eu acho muito interessante a abordagem dele ponta a ponta, assim, integrando várias partes diferentes que você precisa numa arquitetura, né? Como é que vocês têm visto o uso dessas ferramentas no mercado no geral? Legal. A gente costuma dizer o seguinte, né? Quando a gente olha um projeto dessa natureza, parece algo extremamente complexo. Mas quando você combina a disponibilidade de recursos que vocês têm numa cloud hoje, né, a facilidade que você tem de instanciar produtos e aceleradores, o foco deveria estar mais na definição, especificamente qual é o caso de uso, qual é o MVP, qual é o problema que você quer atacar e definir uma métrica de sucesso que seja mensurável, tangível, e colocar para rodar. Então é algo que a gente tem casos, por exemplo, tem um caso que vai ser anunciado hoje aqui em uma transação de um banco. Foi uma ideia que surgiu em um evento do Google 2 meses atrás. O time gastou 2 semanas definindo um protótipo. O time construiu em 2 semanas o resultado e vai ser lançado hoje aqui na Febraban. Então, assim, a gente vê isso acelerado num nível extremo. E quando a gente olha para o stack de soluções em AI, você comentou do Vertex, né? O Vertex, a gente costuma dizer que ele está na camada do meio, né? Porque ele é um para que se você quer construir o seu modelo, você quer refinar, treinar essa camada. Existe uma camada acima que também traz aceleradores, que são as soluções de AI já desenvolvidas. Por exemplo, a gente tem o Agent Space, que é uma solução voltada para a produtividade de agentes, desenvolvimento de agentes conversando entre si. Você tem Customer Engagement Suite, onde você vai desenvolver esses agentes para centrais de atendimento, a evolução dos chatbots conversacionais. Então você já tem soluções muito mais pré-construídas, você tem essa camada do meio, onde você pode de fato customizar e ir muito mais profundo, e ainda existe uma terceira camada, que essa eu acho que tem um espaço ainda maior para as empresas utilizarem, que é a camada onde a mágica de fato acontece do ponto de vista de processamento, que é a camada de infraestrutura de AI. Porque modelos robustos como esse, você pode instanciar hoje em dia também GPUs, TPUs, ou seja, infraestrutura que vai ser capaz de rodar esses modelos. Imagina, por exemplo, um projeto que use AI para melhorar um modelo de precificação da seguradora, que é algo complexo. Calcular a margem de contribuição por cliente, por produto, definir o risco de crédito de alguma operação financeira, onde você tem um book de variáveis gigantesco. Todos esses modelos, né, e os próprios Large Language Models, eles usam um tipo de infraestrutura muito específico, que até então era de uso dos próprios cloud providers como o Google. Isso também é um acelerador e também está disponível. Então, a gente vê hoje diferentes casos de uso evoluindo todos com muita rapidez, porque o ferramental está disponível. Então, seja na camada onde as soluções estão mais pré-construídas, seja na camada que a gente explorou aqui, onde você tem uma liberdade de customização, de trabalhar com os produtos, e seja até na camada da infraestrutura básica. E aí, nesse sentido que, para a gente, como o Google, é super interessante participar desse momento, porque o ferramental está lá. E a gente precisa ajudar os clientes e com os parceiros como a ThoughtWorks a entender qual é o melhor componente dessa toolbox que a gente tem, que vai acelerar os projetos e entregar valor em semanas e não mais em meses e anos, né?
Perfeito, Rafael. Ótimo. E, Letícia, eu posso te perguntar um pouquinho dos bastidores aí do projeto? Teve alguma parte que foi especialmente desafiadora ou alguma coisa que vale a pena comentar, assim? Sim, nós não tínhamos previsto a necessidade de uma camada de transbordo, então nós precisamos preparar essa camada e também treinar para que ela mesma reduzisse as suas próprias interações, porque algumas das perguntas dos clientes não tinham sido previstas na indexação inicial. E aí também eu queria destacar o Vertex AI Agent Builder com as boas práticas para o uso dos guardrails, porque ele permite um controle com proteções e orquestração determinística de uma forma que a gente consiga controlar todo o pensamento e a colaboração entre os agentes, mas fazer com que eles entendam as regras de negócio, mas operem dentro dos limites estabelecidos. Então, o ponto dos guardrails é um ponto muito importante para a gente trazer pela necessidade da administração dos dados sensíveis. E aí, nesse ponto, o Vertex AI Agent Builder e também a PG Hybrid, que foi um dos ADKs aceleradores, auxiliou muito que a gente atingisse os protocolos de segurança necessários. Perfeito, obrigado. E um pouco para a gente caminhar para o encerramento aqui, Letícia, tem alguma aprendizagem, ou às vezes até algum conselho para organizações que estão com situações similares, assim, que você tirou dessa experiência, desse case? Sim, especialmente, como todos nós sabemos, nós não conseguimos avançar num projeto de AI sem uma camada de dados muito bem estruturada e governança. Também é muito importante que a gente pense num projeto simples de observability, monitoramento, para que a gente consiga mostrar os ganhos atingidos com savings em custos. Então, pensar numa camada também de front-end analíticos com dashes de controle, auxiliam bastante, e prever o projeto pensando na escalabilidade dos Kubernets, para que a gente tenha um auto-scale e tenha um excelente aproveitamento da infraestrutura. Acho que esses são os pontos cruciais no projeto, e é um dos pontos mais fortes da ThoughtWorks, o conhecimento e o domínio da governança e das estratégias para projetos de AI em alta escala e com qualidade. Perfeito. E você, Rafael, o que você deixaria de mensagem aí, aprendizado, que vale a pena compartilhar? Olhando um pouco para assim, aquilo que eu estava comentando antes, né, de escolher alguns problemas de negócio, tangibilizar métricas de sucesso e mover rápido. Acho que a grande diferença que a gente percebe do ano anterior para agora é o próprio conhecimento dentro das organizações, ele está mais difundido. Você entende que você pode usar IA praticamente para resolver qualquer problema dentro da empresa. A questão, acho que é ter foco e escolher algum caso de cenário onde você consiga gerar entregas de valor num curto espaço de tempo, mas que mexam algum ponteiro da área de negócio. A gente está há 3 dias aqui nesse evento, conversando com inúmeros clientes e surgem ideias maravilhosas. E a provocação que eu sempre faço é: qual é o indicador de negócio que isso está mexendo no resultado da sua empresa? Quantos pontos de ROI isso está trazendo para o resultado? Porque no final do dia é isso que vai gerar patrocínio interno para conseguir alocar times, alocar recurso e entregar valor rapidamente. Então, acho que o grande conselho olhem para os problemas de negócio, aqueles que mais machucam. Vai decompondo isso até chegar num projeto que, de fato, impacte lá em cima numa métrica que está na cabeça do CEO, na cabeça do conselho e principalmente na cabeça do cliente. Porque é ali que a gente gera mais valor. Esse projeto, ele está extremamente conectado com essa visão. E acho que é por isso que foi um projeto interessante de se fazer. É bem interessante, né? Conecta com uma expectativa cada vez mais alta também das executivas com relação a essas tecnologias e o valor que elas têm que trazer. Né? É isso. Então,
Rafael, Letícia, muito obrigado por compartilhar essa história com a gente. Gente, muito obrigado por se juntarem à conversa. Se alguém quiser mais detalhes, os estandes da Totalks e do Google estão lado a lado. É fácil de chegar, é só seguir esse corredor até o fundo. Estamos ali abertos para conversar mais, trazer muito mais detalhes. Muito obrigado e um excelente evento para todo mundo. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal.